Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou ouvinte assíduo desse seu canal e moro aqui no Rio de Janeiro. Eu sou carioca da gema. Ô Paulinho, tem uma coisa muito diferente em mim que é o nome, Setúbal. E vou te dizer uma coisa, eu quando era menino eu não gostava, né, do nome que foi escolhido pela minha mãe, que é uma portuguesa, originária de Portugal, e eu vou explicar o porquê. Então eu não gostava do nome, eu era menino, e o pessoal tirava o sarro em mim, sabe? Na época de colégio, de escola, Setúbal, aí rimava com alguma coisa que eu não gostava, enfim, eu não gostava do meu nome. Depois, o tempo foi passando, e eu percebi que era um nome que me abria portas, até porque o pessoal, quando eu dizia o meu nome, o pessoal associava o meu nome ao banqueiro, porque você sabe que o fundador do famoso Banco Itaú, né, era Olavo Setúbal. Então o pessoal começou, quando eu falava o meu nome, alguém perguntava, o seu nome por gentileza? Eu dizia Setúbal. Nossa, é parente. O pessoal do Banco Itaú, inclusive tem o herdeiro milionário Roberto Setúbal, né, que foi o último presidente do Banco Itaú e tem fortuna avaliada aí em mais de 3 bilhões, acho que 3 bilhões e meio de reais, uma fortuna imensa. Então esse nome, de certa forma, depois que eu fiquei adulto, ele acabou me ajudando muito. E você sabe que, eu vou explicar rapidamente, antes de eu entrar na minha história, que Setúbal, nada, do que eu digo com respeito ao meu nome, nada tem a ver com banqueiro. Tem a ver com uma cidade portuguesa de onde a minha mãe é originária. A minha mãe é de lá, da comarca de Setúbal, que é uma comarca integrada à divisão judiciária de Portugal da capital, né? Exatamente, é integrada a Lisboa, mas é uma cidade bem conceituada em Portugal, com muitos bons habitantes, e a mamãe nasceu lá em Setúbal, então como homenagem à terra da mamãe, ela resolveu me colocar esse nome de Setúbal, homenagem à terra dela, que ela nasceu lá em Portugal. Então nada a ver com banqueiro, não tenho nenhum grau de parentesco. Que pena, né? Diga-se de passagem, que pena. Mas Setúbal também é uma cidade muito bonita, eu não conheço ainda, mas um dia planejo ir lá conhecer em Portugal a terra da mamãe, que me emprestou o nome. Eu sei que é uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, 125, 130 mil habitantes por aí. A mamãe é quem diz. Um dia eu quero ir lá conhecer, se Deus quiser. Mas esse nome me puxava para cima. E apesar de ser de família humilde e pobre, porque o nome me puxava para cima, eu acabei, conquistando algumas coisas. E dentre essas algumas coisas, eu comprei um apartamento legal no Rio de Janeiro, eu tenho um bom carro no Rio, e comprei também uma Harley Davidson, uma moto das mais incrementadas. E é aí que eu quero te contar a minha história propriamente dita, ligada à história da meia-noite, que muito me impressiona. Vinha eu um dia com a minha Harley Davidson
tinha um rapaz que me conhecia, e aí eu já tinha aquele orgulho. Esse rapaz me viu passar e gritou: Setúbal! Setúbal! Aí os curiosos olham, né? Achando que é alguém da família do banqueiro lá. Mal sabem eles que o meu nome vem lá da cidade de Portugal. Ô Setúbal! Eu cumprimentei um pessoal. Eu estava pela orla de Ipanema, apreciando o movimento dos turistas que gostam muito de Ipanema. A gente logo identifica, né? Especialmente o turista estrangeiro, você logo identifica. O carioca coloca os olhos e já sabe, aquele é turista, aquele ali, aquele veio de Minas, aquele veio de São Paulo, é mais ou menos assim. Aquele lá tá com cara de italiano, aquele tá com cara de norte-americano, aquele é europeu, mas da Inglaterra. Carioca é metido a adivinhar as coisas. Então eu tava passando por aquela orla maravilhosa, quiosques, aquele mar deslumbrante, o mar ali é lindo, né? Quem não passou ainda pela orla de Ipanema tem que ir. O lugar é maravilhoso, lindo de ensolarado, era o horário de verão, já chegando às 7 horas da noite, chegando às 19 horas, mas ainda estava claro, devido ao seu horário de verão, e a brisa do mar era algo de outro mundo. Eu até senti, sabe, fortemente a presença de Deus, tamanha a minha felicidade naquele instante. Ao mesmo tempo, eu não pude deixar de focar o meu olhar na perfeição, desfilando só de biquíni pelo calçadão. Meu amigo e ouvintes do canal do Paulinho Boa Pessoa, era uma mulata divinal. Mas sabe uma escultura de mulher? Ela bronzeada. Aliás, a cor do próprio bronze, mas de parar no trânsito, para parar mesmo de tão linda que ela era. Maravilhosa que ela era, deslumbrante que ela era. Eu diminuí a velocidade da minha... Eu já não vinha correndo, eu vinha devagar. Diminuí a velocidade da Harley Davidson e fui assim, seguindo os passos daquela morena escultural e olhando para ela. Quando eu cheguei bem pertinho dela, era com aquele biquíni minúsculo, aquele bumbum bem saliente, aquele bronze absoluto, aquela mulher estonteante à minha frente. Quando eu cheguei bem pertinho dela, para chamar a atenção dela, eu dei uma acelerada e quis correr com a Harley Davidson, mas olhando para ela. Correr, eu quis dar aquela arrancada com a Harley Davidson, uma vez que eu estava bem lentamente, mas eu nessa hora mudei completamente a velocidade, mas olhando para ela. E foi aí que eu me lembrei que eu estava no trânsito e eu já estava em cima de um caminhão da Conlurb. Esse caminhão parou bruscamente na minha frente e eu apaguei. Eu só senti que houve uma pancada nesse caminhão e eu apaguei. Eu fui, na verdade, acordar quase um mês depois e ainda todo quebrado numa cama de hospital. Ninguém poderia supor nem imaginar que eu fosse sobreviver, porque eu tive uma fratura craniana. A fratura foi grave, eu tive uma pressão dentro do cérebro muito grande, mas por um desses milagres da vida, eu acabei sobrevivendo, graças a Deus. Com 28 dias que eu estava internado, tive alta, fui para casa e houve até uma comemoração quando eu cheguei ao apartamento, sabe? Teve um grito de viva, parabéns, e cantaram parabéns para você, como se eu estivesse renascendo. E era exatamente isso. Eu estava renascendo, né, quando eu me recuperei no hospital. Quando eu fiquei bom, eu ia todos os dias, mais ou menos naquele mesmo horário, lá na orla de Ipanema, mas desta vez sem moto. Até porque a minha ficou totalmente destruída. E não se esqueça, eu sou Setúbal no nome, em homenagem à cidade portuguesa. Então eu não tinha dinheiro para comprar imediatamente uma outra moto. Não que eu tivesse pegado medo da moto, mas eu pegava normalmente um táxi, descia lá na orla, fazia uma caminhada no calçadão e doido para quê? Para rever a morena divinal. Doido para rever a estonteante morena bronze que eu vi naquele dia. Porque eu fiquei encantado. E um detalhe me chamou demais a atenção que eu não narrei na primeira parte da minha história. Naquele dia, exatamente no momento em que eu estava bem lentozinho perto dela, ela olhou nos meus olhos e sorriu para mim. Esse detalhe, para mim, quer dizer tudo.
absolutamente tudo. Ou seja, ela, como diz o carioca diz, ela deu mole, né? O carioca diz assim, ela deu mole. O paulista diria, ela deu mole. Ela deu mole para mim. E era exatamente isso que mexia comigo. Ela olhou para mim. Então eu voltava lá no calçadão de Ipanema na esperança de vê-la novamente. Todos os dias, naquele mesmo horário, ali naquele finzinho de tarde, eu ia fazer a minha caminhada e ficava no mesmo trecho que eu sofri o acidente. Eu ficava caminhando por ali e falei, não, tenho que ver de novo. Só que o tempo foi passando, acho que já tinha mais ou menos uns 6 meses que eu fazia aquilo. Eu tinha que fazer a minha caminhada, mas ela lá. 6 meses passados, falei, não é possível, eu devia ser turista. Mas não tinha cara de turista, porque eu disse a você que o carioca é danado para reconhecer turista. Ela tinha cara de pessoa local, nativa, carioca da gema também, tanto quanto eu, nascida no Rio de Janeiro. Falei, mas não é possível, ela devia ser alguma turista que me enganou. E eu desisti de procurá-la. Um belo dia, eu estava no meu trabalho, eu sou dono de um pequeno comércio. Setúbal, né, Paulinho? Não tem um banco. Não. Não tem um banco, mas eu tenho um pequeno comércio. Eu estava lá no meu pequeno comércio quando eu vi um movimento de moças, as moças que trabalham nessa minha loja, e elas diziam, nossa, ela é demais, ela é demais. E tem uma moça, a Verinha, que é minha gerente, eu olhei para ela e falei, que foi, Verinha? Ô, seu Setúbal, a sensitiva que tá aí, ela é demais, ela é paranormal. Mas é impressionante, viu? Impressionante, ela fala coisas que a gente fica assim impressionado, viu? Falei, é verdade. Eu falei, eu vou lá bater um papo com ela, posso? Lógico que pode, seu Setúbal. Chamaram essa senhora vidente e ela veio me atender, essa paranormal. Ela tinha, na verdade, acho que todas essas qualidades juntas. Então ela sentou-se ao meu lado ali na minha sala e falou, olha, olhando assim pra mim, ela falou, olha. Eu falei, pois não. Falou, pode desistir. Como assim? Posso desistir de quê? Pensei até que ela ia falar da moto, né? Quer dizer, pode desistir de ter moto. Mas não, ela me surpreende. Pode desistir porque ela não vai aparecer mais. Quer dizer, vai aparecer. Mas vai aparecer um dia e, pelo que eu vejo, daqui a muitos anos. Eu não estou ainda entendendo o que a senhora está querendo me falar. Eu estou falando do anjo da morte. Como é que é? O anjo da morte. A mulher que o senhor viu caminhando à beira-mar, ela era o anjo da morte. O senhor não vai vê-la, o senhor não vai encontrá-la mais. A não ser daqui a muitos anos, quando o senhor de fato partir dessa para uma melhor. Aí o senhor vai revê-la. Meu Deus, eu senti na hora um arrepio. Aquela vidente era impressionante de fato, tal qual me dissera a Verinha. Ela estava dizendo que aquela mulher estonteante que eu vi na orla de Ipanema caminhando era o anjo da morte. Eu na hora fiquei impressionado, me coloquei de pé, perguntei para ela quanto era a consulta. Ela disse-me, não, eu não cobro absolutamente nada, o senhor me dá o que o senhor quiser. Eu enfiei na mão no bolso, peguei uma nota, mas pouco importava, dei a ela, aliás, dei com bom grado, ela muito me agradeceu e eu fiquei impressionado. Será que eu vi o anjo da morte? De fato, aquela morena estonteante naquele micro biquíni que me roubou toda a atenção naquela tarde, era o próprio anjo da morte. Então não adiantava eu buscá-la, porque eu não veria mais. Aliás, eu não deveria mais buscá-la. Se bem que a vidente disse que daqui a muitos anos, quando eu partir dessa para o melhor, eu vou vê-la novamente. Bom, já que é assim, e não tem jeito de se escapar dela a morte, que eu pelo menos tenha naquele último momento aquela visão de novo. Eu só fico me questionando, sabe, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, se eu vou ter depois algum tipo de contato com ela. O que vocês acham? Eu gostaria muito do comentário de vocês. Mas um dia eu cruzei com o próprio anjo da morte. Você acredita que ele possa existir? Sim ou não? Vou ficar aguardando o seu comentário. E quem sabe, algum dia, eu surpreenda com uma nova história, dizendo que eu fui conhecer Setúbal, a cidade da minha mãe em Portugal, a cidade devida à qual eu tenho esse nome. Devido Setúbal, eu tenho esse nome. Setúbal,
mas pode me chamar de amigo.